pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí ao canal Diplomatec, canal de tutoriais, treinamento e capacitação para você. Então nós estamos aí dentro da elétrica residencial. Vamos lá então, o nosso tutorial ele vai tratar exatamente do levantamento de cargas, tá bom? De uma residência, cargas das tomadas de iluminação, tudo isso para a gente poder montar um painel elétrico de uma residência. Bora lá então? Então vamos lá, a base de estudo é a elétrica residencial, o segmento elétrica básica. Lógico e óbvio, né, que as habilidades aí no caso é voltado para o projeto elétrico residencial. Então vamos lá, aqui está a nossa planta com as dimensões, as devidas dimensões para o cálculo da quantidade de tomadas e quantidade de iluminação de uma casa. Qual é a lâmpada que nós vamos colocar? 100 VA, 200 VA, 300 VA, então nós precisamos calcular tudo isso, ok? Então é fundamental e importante a planta, tá bom? Nessa descrição. Então pessoal, começando, nós vamos iniciar aí falando da planilha, ok? Esta planilha aqui, ela é fundamental para todos esses dados da nossa residência, ok? Para quando nós montarmos o painel elétrico, no caso, nós vamos seguir exatamente esta planilha aí de cargas da nossa residência, ok? Então eu trouxe aqui para vocês uma equivalência nas lâmpadas de LED, nas lâmpadas de incandescentes, nas lâmpadas halógena e também em outros aí, ok? Inclusive o lumens nessa questão aqui, tá? Então vamos lá, vamos tratar exatamente desta situação, tá? No nosso tutorial. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso daí tudo, né? Eu vou criar uma condição para o meu projeto, tanto que este quadro, né, esta planilha aqui, ela é fundamental, tá? E conforme este planejamento nós vamos aplicar no nosso projeto, beleza? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, circuito número 1, ok? De forma que o disjuntor que estiver lá no quadro de distribuição, tá bom? Quando eu desligar o disjuntor 1, quem que ele vai desligar? Ele vai desligar toda a iluminação da nossa casa. Veja, eu estou fazendo esse projeto de uma forma básica, de uma forma simples, ok, pessoal? Mas estas iluminações, elas poderiam ser divididas, tá bom? Ainda em circuito 1, circuito 2 de iluminação. Mas eu vou usar exatamente um circuito, tá bom? O circuito 1 para fazer toda a iluminação da nossa casa. Então, a tensão que vai alimentar toda a nossa casa aí, ela é 220 volts, ok? Então, quem é que está aonde, qual é o local que está instalado esta iluminação? Começando então com o nosso dormitório, ok, pessoal? Então, dormitório 1, aqui no caso, eu preciso saber qual é a potência que está instalada neste ambiente. Eu estou falando exatamente na potência de iluminação de cada cômodo, de cada local aí instalado, certo? A iluminação, depois nós vamos passar para as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico, para então concluirmos aí um padrão de entrada, ok? Então vamos lá, quantidade de iluminação. Vamos colocar lá uma lâmpada ou duas lâmpadas incandescente ou LED. Por isso que eu trouxe para vocês aqui, ó, esta equivalência aqui, tá bom? Todo esse cálculo, pessoal, ele é feito dentro da lâmpada incandescente, correto? Então, nós vamos ter que alocar esses valores para essa equivalência em LED. Por quê? Porque dentro dos... ainda existe nos supermercados esta lâmpada incandescente, mas na fabricação não existe mais, ok? Então, vamos lá para as nossas condições aí.
Dormitório. Como é que eu vou fazer então para fazer esse levantamento? Eu preciso ir lá na nossa planta e saber agora como é que funciona, ok? Então, funciona desta forma. Toda a iluminação da casa, ela vai seguir um padrão, tá bom? A área até 6 metros quadrados, então nós vamos considerar uma iluminação de 100 VA, correto, pessoal? 100 VA. Os excedentes a cada 4 metros, tá bom? A cada 4 metros excedentes, então nós vamos considerar 60 VA, ok, pessoal? É assim que funciona, tá bom? A nossa plantinha. Vamos fazer aqui um exemplo, uma planta de 13 metros quadrados, correto? Qual é a iluminação ideal para esse caso? Então, eu vou separar isso daqui em 6 mais, 6 mais 1, correto? Veja que excedeu aqui esse 1, tá bom? Então, nós temos aqui 12 mais 1, 13. Lógico que aqui nós temos quanto? 200 VA. Correto? Nós temos aqui 200 VA. Então, vai agora da pessoa, se eu considero este 1 aqui, acrescentando 60 VA, ou eu considero exatamente 200 VA, ok? Ou eu considero ou não neste caso. Correto, pessoal? Tá bom? Por quê? Porque o excedente aqui, ele passou pouco aqui, né? Ok? Passou 1 metro, tá bom? Então, nós temos aqui uma situação, uma condição. Eu considero ou não considero. Esta é a situação. Então, depende aí de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Se eu for levar em consideração tudo isso, lógico que aqui vai ficar 260 VA, tá bom? Então, nós temos aí esta condição. Considero ou não considero? Então, tá aí, né? Pessoal, então nós temos aí uma regra, tá? Um padrão a ser seguido exatamente dentro desta situação. Vamos ver como é que funciona a nossa plantinha aqui. Preciso de uma calculadora, então vou pegar aqui uma calculadora e vamos lá. 4 vezes 3,5. Tá bom? Eu tenho aí uma área de 14 metros quadrados, né? Olha aí, né? Então, vamos lá, 14 metros quadrados, aqui nesse dormitório 1, correto? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos aqui 6, tá bom? Mais 6, mais 2, correto? Então, nós temos aqui um excedente, tá? Ou eu considero aqui, né? Ó, aqui vai dar 200 mais 60, correto? Ou eu considero somente 200 aqui no caso, ok? Todos entenderam essa questão? Então, vai aí de cada um agora nessa situação, tá? Como que o nosso quarto ele tem uma medida aí de 4 metros por 3,5, então eu vou considerar no meu projeto 260. Vamos voltar lá na nossa plantinha, ok? Na nossa planilha e vou considerar quantidade, uma, tá bom? Lâmpada incandescente, 260, correto, pessoal? Agora, comparando aqui 260, ou eu uso de 200, eu uso de 45 watts aqui, tá bom? O LED. Então, neste caso, olha só, eu vou usar o de 23 watts LED, ok, pessoal? Olha lá, né? Ó, 23 watts LED, ok? Então, nós temos aqui VA, ok, pessoal? E nós temos aqui 23 VA, tá? 23 watts, neste caso aqui, tá bom? Em LED, tá? Agora, veja bem, dormitório 2 é a mesma coisa. Então, vou colocar uma lâmpada, 260 VA, correto? 260 VA, mas transferindo isso aí, né? Ó, transportando isso aí para o LED, eu vou colocar uma lâmpada de 23 watts aí no caso, tá bom? Ok? Vou colocar exatamente essa daqui, ó. Esse cara aqui, tá? Tá bom? Então, vai funcionar aí desta forma, desta maneira. Beleza? Então, nós temos também a sala que tem a mesma medida, ok? Então, nós temos aí mais uma lâmpada de 260 VA, ok? Que vou colocar também uma lâmpada de LED de 23 watts,
tá bom? Pessoal, isso daqui faz uma diferença muito grande no levantamento de carga de uma residência. Beleza? Então, vamos lá, né? Agora, já temos o dormitório, já temos o nosso, o segundo dormitório, a sala. Vamos ver agora, então, o nosso banheiro, tá bom? O banheiro aqui nesse caso, eu vou colocar uma lâmpada, tá? Preciso ir lá na planta agora para calcular este quantidade de iluminação que nós temos lá no nosso banheiro. Então, deixa eu pegar aqui uma calculadora e bora. Então, banheiro ele tem aí 2, né, multiplicado por 2,15, correto, pessoal? Então, nós temos aí essa dimensão aqui de área, ok? Que é 4,3, tá? Olha só, né? Nós temos 2 por 2,15, então vai dar 4,3 aí de área, tá bom? Deixa eu ver aqui, né? 4,3 de área. Então, como é que vai fazer, né? Nesse caso aí, vou considerar aqui uma lâmpada só de 100 VA, correto, pessoal? Então, vamos lá. Uma lâmpada de 100 VA, aqui no caso, correto? Que a lâmpada então de 100 VA, de 15 watts aqui, funciona muito bem no caso aí do LED, correto? Agora no corredor, tá bom? Como que eu vou fazer lá no corredor? A área é pequena também, né? Vamos voltar lá na plantinha nossa para ver como é que funciona. Olha o corredor, ele tem 2 por 1,20. Tá bom? Se o banheiro ele tem 2 por 2,15, o nosso corredor aqui ele tem 1,20 por 2. Então, a iluminação também vai ser 100 VA. Uma lâmpada, correto, pessoal? De 100 VA. Beleza? 100 VA. Então, uma lâmpada de LED aqui de 15 watts também funciona muito bem aqui neste caso, tá bom? Então, já fizemos dormitório 1, dormitório 2, sala, banheiro, corredor. Agora, vamos lá para o sala de jantar, correto? Ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa sala de jantar. Vamos voltar na nossa planta. Estamos calculando exatamente esse cara aqui. Bom, se eu dividir aqui no meio, né, nós vamos ter aí 6 aqui de um lado e 6 praticamente do outro lado, correto, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, nós vamos ter aqui praticamente, né, 3 e alguma coisinha por 3,5, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha calculadora e vamos fazer isso aí. Vamos fazer, então, 6,15 dividido por 2, ele vai dar quanto aqui, né? 3,075, ok? 3,075, 3,075 vezes 3,5, então nós temos aí uma área de 10,76. Então, 10,76, deixa eu apagar isso aqui, esse daqui, 10,76, vamos ter aí uma lâmpada praticamente de 160, tá bom? Então vamos ver aí, né? 10,7, correto? Então isso aqui eu vou ter 6 mais 4, obviamente que excedeu aqui também mais um pouco, eu vou considerar isso aqui de 160, correto, pessoal? 160 VA. Beleza? Então, vamos lá para a nossa planilha. Jantar, uma lâmpada aqui de 160 VA, correto? Ok? Então, nós temos aqui, vamos ver aqui, nós temos aqui uma de 15 que é de 100, então eu vou ter que considerar aqui uma de 23 watts, correto, pessoal? Então, 23 watts aqui de LED, tá bom? E aí vamos fazer então na nossa cozinha, tem a mesma medida lá da nossa sala de jantar, então vamos considerar uma lâmpada de quanto aqui no caso, né? De 160 VA, correto, segundo os nossos cálculos, mas eu vou ter que considerar aqui a nossa lâmpada de LED de 23 watts. Ok, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? E temos então também a nossa lavanderia, ok? A lavanderia
como que é uma área externa, tá bom? Vocês têm que levar em consideração o seguinte, que durante o dia tem a incidência de luz do sol, mas à noite, por ser uma área aberta, somente cobertura, então ela se dissipa muito longe, muito rápido, né? E por mais que você coloque uma iluminação ali, ainda fica escuro, correto? Então, neste caso aqui, vamos lá para a nossa lavanderia, vamos ver como é que funcionam os nossos cálculos, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma calculadora e bora lá. Então, nós temos aqui a nossa lavanderia com a medida de 4,5, tá? 4,5 por uma medida de 3, tá bom? Praticamente aqui medida de 3 metros aqui, ó. Ok, pessoal? Ó, essa medida aqui, ó, ela é 3 metros, correto? 3 metros por 4,5, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 4,5, que é igual a 13,5. Então, 13,5, levando em consideração iluminação, então nós vamos ter isso aqui, ó, 6 mais 1,5, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vou considerar 200 ou vou considerar 260? O que eu vou fazer aí no caso? Correto? Então, neste caso aqui, vamos lá para a nossa plantinha. Na lavanderia, como que é uma área externa e quanto mais claro você sabe que é melhor, né? Então, vamos considerar aqui 200 e... Foi isso que nós consideramos lá na planta? 260, né? Ok? 260 VA, correto? Só que na nossa planta, ou a gente considera 23, ou então a gente considera 45, né? Tá bom? Então, aqui também vai uma lâmpada de 23 watts. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, já fizemos um levantamento, já sei que o circuito 1 é o circuito de iluminação, já temos toda a potência de lâmpada e também dos watts aqui do LED, correto? Vocês podem considerar outras medidas aqui também, sem problema nenhum, ok? Desde que esteja dentro desse padrão de iluminação, tá bom? Sem problemas nenhum. Ok, pessoal? Agora o total. Quanto que dá de total de potência em VA aqui neste caso? Correto? É isso que nós queremos saber. Então, vou pegar a minha calculadora e bora lá para os nossos cálculos, correto? Então, nós temos aí 260 mais 260 mais 260 mais 100 mais 100 mais 160, ok, pessoal? Mais 160 mais 260, ok? Então, nós vamos ter aqui um total de 1560 VA, ok? 1560 VA, tá bom? Vamos fazer aqui mais uma vez os cálculos, nossa, aí, vamos lá então, né? Vamos ver aqui como é que funciona os nossos cálculos. Então, vou fazer lá, né? 260 mais 260 mais 260 mais 100 mais 100 mais 160 mais 160 mais 260. É igual a 1560, ok? Então, nós temos aí esta situação, já definimos a potência de iluminação total na nossa casa, vai dar 1560. Se você for comparar, então, eu posso deixar todas as lâmpadas ligadas, que não chega nem os pés do chuveiro ligado por alguns minutos aí. Ok? Então, nós temos aí toda essa potência total aqui. Tá? Então, pessoal, agora o que eu vou fazer aqui? Eu preciso saber a corrente que está passando no circuito. Lembra da lei de Ohm? Então, nós temos lá, né? P, potência, que é igual a tensão multiplicado pela corrente, correto? Lembra lá da lei de Ohm? Então, nós temos lá, né? Ó, P
né, ó, V multiplicado por I, que é a corrente elétrica. Então, se eu quero saber a corrente, aquilo que está multiplicando vai passar dividindo. Então, corrente é igual a potência dividido pela tensão. Olha isso, né? Então, temos aqui uma nova equação. Ok? Então, preciso saber a corrente parcial exatamente no dormitório, corrente parcial nos dormitórios em cada cômodo. Ok? Então, vamos lá, vamos embora lá para nosso cálculo. Vamos lá então. Certo? Vamos pegar aqui uma calculadora e vamos calcular tudo isso. Beleza? Então, eu tenho aqui, né, ó, vou considerar exatamente esta questão aqui, ó, sempre levar em consideração isso, por quê? Porque isso vai me trazer uma certa economia, tá bom? Mas com tudo isso calculado corretamente. Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora e vamos lá. 23, tá bom? Dividido, 23 não é 23. É 260 dividido pela tensão de 220, que vai ser quanto aí no caso, né? Vai ser 0,11, tá? Então, a corrente que está acontecendo aqui, ela é quanto? 0,11, correto, pessoal? Obviamente que aqui também 0,11, tá bom? Aqui também, olha só, 0,11, tá? Onde tiver 260 aqui, ó, 0,11, ok? Agora nós temos 100 aqui, ó, tá? 100, 100, 160, 160, tá bom? Então vamos pegar nossa calculadora de novo e vamos calcular 100. 100 VA dividido por 220. Então nós temos aí a condição de 0,45. Então, 0, né, 0,45, correto? 0,45, 0, opa, aqui já é 160. Então, vamos pegar a nossa calculadora e vamos calcular. 160 dividido por 220. Então, nós temos aí uma situação de 0,72. 0, né, 0,72. Aqui também 0,72. Olha aí, pessoal, já temos toda a nossa corrente parcial aqui, ok? Agora eu preciso de uma corrente total. Assim como eu tenho a potência total, eu preciso de uma corrente agora total aqui neste caso. Então, vamos embora lá para o nosso cálculo de novo. Tá bom? Olha só, se eu tenho agora a potência total, se eu pegar essa potência total e dividir ela pela tensão 220, eu vou ter a corrente total, correto? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá, calculadora, e então nós temos 1560 dividido por 220, que é igual a... Vamos ver a corrente total no circuito, que é igual a 7,09, tá bom? Amperes. Então, veja bem, o que me interessa nessa situação? Olha isso aqui, ó. Nós temos aqui uma carga total e nós temos uma corrente total. Quando todas essas lâmpadas estiverem ligadas, ok? Então, nós temos aí uma corrente no circuito de quanto? De 7,09, ok? Normalmente, veja bem, pessoal, nós temos uma corrente dessa no circuito, ok? Nessa situação, se eu for levar em consideração cada lâmpada, ela produz quanto? Uma corrente de 0,11, 0,11, 0,45, 0,72 e assim por diante. Ok? Então, nós temos aqui uma situação, tá bom? Eu acho que deve ter alguma coisa errada aqui, porque eu coloquei 0,72, mas acho que não é não, viu? Por quê? Porque 160 VA, então vamos ver aqui, né? Vamos calcular de novo. 160 dividido por 220, tá bom? Então, nós vamos ter aqui uma corrente de 0,72, tá certo, né? Agora aqui 260, vamos fazer o 260 dividido por 220,
que é igual a 1.18, tá bom? Aqui, ó, aqui, pessoal, é 1, né, ó, deixa eu pegar a calculadora de novo, é 1.18, ok? Então, vamos fazer aqui, refazer esta questão aqui. Somente esses números aqui que eu não prestei atenção no cálculo, correto, pessoal? Tá? Então, aqui é 0.18. 1.18. 1.18. Aqui também é 1.18. E aqui também é 1.18, pessoal. Ó, aqui, ó, é 1.18. Ok? Como que nós consideramos 1560 aqui, neste caso calculamos a corrente total de 1560, então essas partes aqui não levam em consideração, não estou calculando em função disso, eu estou calculando em função desse total, ok? Então 7.9 aqui. Pessoal, normalmente no condutor de iluminação se usa o fio de 1,5, ok? 1,5 milímetros quadrado. Então, para essa iluminação, ele tem aí uma capacidade de quanto, né? De corrente elétrica. Quanto que este cabo ele suporta de corrente elétrica passando por ele? Quanto que ele comporta? Qual é a situação deste cabo? Será que ele suporta exatamente esse 7.09? Ok? Vocês entenderam isso? Então eu vou ter que pesquisar essa situação. Então, pessoal, nós precisamos ver se o cabo, né, de 1,5 milímetro quadrado ele suporta esta corrente total aqui no circuito, porque nós estamos ligando toda a iluminação da casa aqui nesse circuito. Eu estou considerando um circuito único para iluminação. Desligou o circuito 1, desligou toda a casa. Mas veja, esse projeto ele pode ser dividido em circuito 1 e 2 de iluminação, correto? Então, vamos usar aqui fio 1,5 para a iluminação. Então, nós temos aqui, né, na norma NBR 6148, né, nós temos aqui o fio de 1,5, ele tem capacidade de 15,5 amperes, tá? Então, nós temos aqui uma corrente total no circuito de 7,09, então tá tudo tranquilo. Por enquanto, estamos dentro dos nossos parâmetros ideais. Correto, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Ok? Bom, o eletroduto, nós precisamos conversar com vocês a respeito dessa situação dos eletrodutos. Por quê? Porque eu vou ter que levar em consideração o agrupamento, quantos circuitos estão colocados neste circuito, neste conduíte, ok? Então, para considerar todos esses pontos ideais, tá bom? Para considerar algo que vai facilitar a nossa vida futuramente também, em um caso de manutenção, o eletroduto ou conduíte, nós vamos considerar aí um diâmetro de 32 milímetros, tá bom? De diâmetro aí neste caso. Ok, pessoal, vocês entenderam esta situação? Então, considerando aí o eletroduto que vai passar na parede ou na laje, tá bom? Na dimensão de 32 milímetros quadrados. Pelo menos assim nós não vamos ter problemas em passar toda essa fiação, ok? Entenderam essa questão? Então, ótimo, correto? Pessoal, agora aqui na proteção dos circuitos, tá bom? Desse circuito, qual é o disjuntor que nós vamos colocar aqui? O disjuntor tipo D, disjuntor, tá? Termomagnético, DTM, disjuntor termomagnético, tá bom? Então, por quê? Porque o disjuntor termomagnético, ele vai, caso haja um curto-circuito ou uma explosão por alguns fatores, então ele vai desligar. Por quê? Porque isso se trata com o magnetismo, correto? Então,
Se tratando de magnetismo, o nosso DTM, disjuntor termomagnético, ele vai desarmar nesta condição. E se então o caso agora for de aquecimento, então o disjuntor termomagnético ele vai desarmar também por aquecimento. Então nós temos aí dois pontos fundamentais, por isso que ele é um disjuntor termomagnético, ok? Então, quantos polos nós temos aqui? Veja, a nossa tensão é de quanto? De 220, ok? Então, o nosso número de polos aqui, ele vai ser exatamente bipolar, correto? Bipolar, dois polos, ok? Agora precisamos saber qual é a corrente do nosso disjuntor, tá bom? Para que eu possa comprar exatamente este disjuntor agora nesta situação, ok? Então, como que vai ficar? Como que vai funcionar agora o nosso caso, tá bom? Vamos pegar a nossa calculadora, ok? Para então determinarmos agora essa situação. Veja, qual é a corrente no nosso circuito, tá? Corrente é de 7.09. Então, vamos considerar isso. Veja bem, pessoal, existem várias maneiras de você definir o disjuntor para este caso, tá bom? Este cálculo que nós estamos falando, nós estamos levando em classificação em relação à classificação desse disjuntor, nós estamos levando em consideração o agrupamento, tá bom, dos circuitos que estão colocados no conduíte, tá bom? Nós estamos levando em consideração todos esses pontos, tá? Então, nós estamos usando esta equação. Existem outras maneiras que nós vamos ensinar vocês aí dentro de sala de aula, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, veja bem, eu vou ter que comparar. Como que a corrente no circuito é 7.9? Vamos supor, tá bom? Vamos supor que exista aí um disjuntor de 7 amperes. Então, eu vou multiplicar ele por 0,8, correto, pessoal? Por 0,8. Então, quanto que dá este cálculo? Ok, vamos pegar a nossa calculadora. Então, 7 multiplicado por 0,8, ele é igual a 5,6. Então, a corrente que está acontecendo, tá, que o nosso disjuntor suporta, neste caso, é de 5,6. Correto? Então, eu não posso colocar um disjuntor de 7. Se existisse um disjuntor de 7, eu não posso colocar ele. Por quê? Porque a corrente dentro desse agrupamento, levando em consideração temperatura, levando em consideração fatores que estão colocados aí neste agrupamento, então ele tem uma corrente, ele suporta aí uma corrente de 5,6 e não de 7. Ok? Então eu vou ter problemas. Então vamos trazer isso aqui agora para 10, tá bom? O disjuntor de 10 existe no mercado, então eu vou multiplicar ele por 0,8. Quanto que dá isso daqui? 10 vezes 0,8, ele vai dar exatamente 8, correto? Vamos pegar nossa calculadora e vamos fazer. Lógico que vai dar isso aí, né? 10 vezes, né, ó, 0,8, que é igual a 8. Então, comparando agora, 8 é maior do que 7,09, correto? Então, o disjuntor ideal para o nosso uso, neste caso, é exatamente o disjuntor de 10 amperes. Então, nós vamos usar um disjuntor de 10 amperes, neste caso. Correto? Pessoal, então, vocês perceberam isso? Então, eu determinei todo o meu quadro de distribuição aqui, geral de distribuição dos circuitos, na parte de iluminação, ok? Então nós temos aí toda essa situação, correto? Considerando aqui 220. Ok, pessoal? Vocês entenderam toda esta situação? Ok? Vocês entenderam tudo isso? Por que que deu 1560? Porque eu somei todo esse potencial aqui, correto? Todo esse potencial aqui eu somei ele, tá?
todo esse daqui, ó, todo esse potencial aqui, eu somei ele para dar 1560. E por que que deu 7.09 aqui? Porque eu peguei exatamente, olha só, seguindo exatamente esse cálculo aqui, ó, este cálculo aqui, eu peguei a potência total, que é 1560, dividi ele pela tensão, que é de 220, que deu exatamente a minha corrente no circuito, que deu 7.09. Ok? Vocês entenderam, tá bom? Como que eu achei então esse disjuntor de 10 amperes? Esse disjuntor de 10 amperes leva em consideração todos os fatores, correto? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o 7, que é a corrente nominal aqui no meu circuito, e vou multiplicar ele por 0,8. Por que 0,8? Tá? Porque ele é um fator, ok? Ele é um fator onde corresponde 80% é o uso e 20% é de proteção para este circuito, correto? Tá bom? É de proteção, tá? Como que eu vou considerar esse circuito, ok? Então, 0,8 80%, 0,2 que completa 1, tá? Que representa 100% é de proteção aí no caso, ok? Por que que eu multipliquei por 0,8 e deu isso aqui? Porque esse 0,8 ele vai considerar agrupamento, temperatura e outros fatores também, tá? Que vão diminuir exatamente a corrente do nosso disjuntor na hora que ele estiver trabalhando, ok? Então nós percebemos que se existisse um disjuntor de 7 amperes, eu não poderia usar esse disjuntor. Por quê? Porque devido a todos esses fatores de agrupamento e outros mais, ele cai a corrente dele para 5.6. Então qual é o que eu devo usar? Vou então considerar o de 10, que eu pego o 10, multiplico por 0,8 e vou achar uma corrente maior do que o meu circuito. O que é o ideal, o que traz também uma certa segurança, está dentro dos parâmetros exatos que eu quero. Ok? Então, tá aí pessoal, a parte de iluminação já está definida. Próximo vídeo então eu vou definir a parte das tomadas de uso geral. Até mais, tchau, tchau.